Fala, torcedor vascaíno, esse vídeo aqui é diferente. Eu venho aqui no início perguntar para você, torcedor vascaíno, você demitiria o treinador Fábio Carille ou não? Coloca nos comentários a sua opinião. E sobre Dimitri Payet, que é um ex-jogador em campo, em atividade, e que está vestindo a camisa do Vasco, recebendo cerca de 1.500.000 por mês, que é algo inacreditável. A partida do Dimitri Payet no dia de ontem é uma partida de um ex-jogador em campo. Se você pegar o Nenê do Juventude, ele joga melhor do que o Payet hoje no Vasco. Pode ter certeza absoluta disso. Eu não tô brincando. E por que, Fábio Carille, que você não colocou o Nuno Moreira dentro de campo? Qual é a explicação? Você vai entender um pouco nesse vídeo o que o Fábio Carille falou, do porquê que ele não colocou o Nuno na partida de ontem, né? Que ele colocou Lloyd, colocou Garré, colocou todo mundo. O Nuno já vem treinando com a equipe do Vasco tem 4 dias. Fez 2 treinos do Engenhão, que foi o palco do jogo de ontem. Enfim, pessoal que tá chegando agora aí não me conhece, né? Meu nome é João, tá? Você tá no canal Sentimento Vascaíno, então obrigado pela sua presença. Se você não deixou o like, clica no botão do like, é super importante, se inscreve no canal também, tá? Vamos tentar bater a meta aí de 40 likes esse vídeo, dá essa moral pra gente que é super importante. Agora vamos lá, né, pras estatísticas, pra gente saber um pouco sobre isso. Eu perguntei pra vocês no início do vídeo sobre Fábio Carille, né? E o Fábio Carille, a gente pode dar uma olhada aqui no histórico do Fábio Carille como treinador do Vasco da Gama. Ele jogou somente o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil no momento, né? No Campeonato Carioca, ele fez seu primeiro jogo contra o Madureira. Ele ganhou os 2-0. Só que o Campeonato Carioca é um campeonato super fácil, né? Que é obrigação do Vasco ganhar. Enfim, ganhou do Madureira, ganhou da Portuguesa, ganhou do Maricá, né? Empatou com o Volta Redonda, que aí o Volta Redonda é um time de Série B, que já é mais evoluído, com mais investimento. E aí já empatou, jogou muito mal, inclusive. O Verratti fez o gol nos últimos minutos, né? A gente tem que lembrar disso também. Perdeu pro Fluminense, foi um jogo totalmente apático. E aí foi o primeiro jogo da temporada do Vasco que a gente viu o nível dos jogadores, em que eles estão, né? Porque o Fluminense, querendo ou não, é uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai ser desse nível os jogos da Série A, né? Vai ser esse parâmetro. E o primeiro jogo do Fábio Carille no comando do Vasco, num clássico, não foi dos melhores. O Vasco não jogou nada no jogo contra o Fluminense. O Vasco somente fez aquele gol porque o Fuente, lateral esquerdo do Fluminense, falhou. Se não fosse isso, pode esquecer que o Vasco não faria gol naquele jogo nunca. E aí empatou com o Sampaio Corrêa. Aí o pessoal sempre vem comentando: pô, João, mas perder pro Fluminense, beleza, né? Nosso elenco é inferior ao do Fluminense. Tem muita gente que acha, tem muita gente que não acha. Enfim, sua opinião. Mas e contra o Sampaio Corrêa? Qual é a desculpa? Né? Mesmo o Vasco sem reforço naquela época, para o ataque ofensivamente, o time do Vasco, de qualquer maneira, é melhor e muito superior ao do Sampaio Corrêa. E mesmo assim a gente não ganhou o jogo. A gente empatou o jogo, jogando muito mal, inclusive, tá? Jogou muito mal esse jogo. Nos últimos minutos a gente teve o lance ali que podia ganhar o jogo, que foi o único da partida. Que foi o chute do Jean David, por incrível que pareça, né? Enfim, mais uma partida apática do Vasco. Contra o Fluminense, contra o Volta Redonda e contra o Sampaio Corrêa. A contra o Flamengo ali a gente não pode nem falar nada, né? Foi uma partida ali que não tem nem explicação. Me desculpa, mas não tem nem explicação. Um 2-0 ali em que o primeiro tempo do Vasco foi totalmente apático, não jogou nada. No segundo tempo, jogou os primeiros 20 minutos, foi até ok, né? Foi super bem nos primeiros 20 minutos ali do segundo tempo, mas depois também já era. Continuou a mesma coisa do primeiro. Enfim, jogo totalmente apático. Então, quarto jogo do Vasco em que o Vasco não jogou nada. Volta Redonda, Fluminense, Sampaio Corrêa e o Flamengo. Aí contra o Rondonópolis, que é um time de Operário, com todo respeito, é o time do Rondonópolis, mas é um time muito fraco, que não exige nem parâmetro pra nada. O Vasco hoje 3-0, que mesmo assim, primeiro tempo, o time saiu vaiado. E com razão, pelo torcedor do lado do Espírito Santo. Contra o Botafogo, o Vasco jogou, foi um jogo que o Vasco teve raça, teve vontade de vencer os jogos, né? Teve vontade de vencer esse jogo contra o Botafogo. E aí conseguiu a vitória, né? A gente não fez o melhor jogo, nem nada do tipo, mas foi melhor do que os passados. Contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Sampaio Corrêa e contra o Volta Redonda. Foi melhor. E aí ontem aconteceu aquele jogo, né, do Vasco e Flamengo, que foi um jogo ali que não tem explicação. Foi um jogo que o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. Não vou dizer que foi um baita primeiro tempo do Vasco, porque não foi. Mas o Vasco teve as chances ali que podia abrir o placar. Infelizmente não abriu, né? E aí no segundo tempo os caras sempre vão lá e vão marcar, né? Porque o segundo tempo do Vasco foi inexistente. A gente não jogou nada no segundo tempo.
Parecia o primeiro tempo do outro jogo, que a gente perdeu de 2-0 pro Flamengo. Cara, é inacreditável. E aí você vê os jogos do Fábio Carille no comando do Vasco, não são bons, gente. Me desculpa, mas não são bons. A gente vê o time do Carille, ele não tem aquele toque de bola, uma criação ali, uma criação ali. Não. É só o Verratti fazendo um gol ali, todo estrambulado, cavando um pênalti, ou enfim. O Vasco achando um gol aqui ou ali, não tem uma jogada trabalhada. Você não vê o Vasco, pô, trocando um passe, fazendo um gol bonito, nada disso. Você não vê no time do Vasco. Enfim, cara, eu, sinceramente, com o trabalho do Carille, eu sempre critiquei a vinda do Carille desde lá do início. Todo mundo que tá no canal aí me conhece desde o início, sabe disso. Sempre critiquei. Pra mim, ele é um cara ali que ele é o aluno do Tite. Ele é retranqueiro da mesma maneira. E no jogo de ontem, ele já começou errado, na minha opinião, com a escalação. Até que deu certo no primeiro tempo. Mas eu não concordei. Ele me colocou 3 volantes no jogo contra o Flamengo. Tendo 3 pontas que foram contratados, que estavam treinando há 4 dias com o time do Vasco. Que é o Nuno, o Garré e o próprio Lloyd. O Lloyd não, que o Lloyd treinou só na sexta-feira. Mas ali, ele entrou com o Hugo Moura, Jair e Matheus Carvalho. 3 volantes. Entrou com o Ryan e Verratti somente lá no ataque. Né? E o Coutinho ali tentando comandar o jogo no meio campo. Então, pra mim, Fábio Carille já errou na escalação. Eu não colocaria essa escalação pra jogo. De verdade, minha opinião, tá? Não colocaria. Por mais que no primeiro tempo deu certo. E aí, cara, o resto, vamos comentar, né? O Nilson Almirante, ele colocou o seguinte na sua página das redes sociais, né, no Twitter. Isso aqui pra gente, ó. Vou além. Existe um problema na preparação física. É evidente. Mas não é só isso. O Vasco treina todos os dias e mesmo assim o time não evolui taticamente. Não tem uma jogada ensaiada, não tem criatividade no meio campo. O Vasco vive de gols salvadores de Verratti. E a mesma análise que eu faço. É a mesma coisa. Tá? Crédito ao Nilson Almirante também. É a mesma coisa que eu penso. O time do Vasco, foi o que eu falei pra vocês aqui agora. Não tem criatividade nenhuma. É o Verratti fazendo uns gols aqui, um gol ali. E mais nada além disso. A gente não vê uma jogada trabalhada, um gol feito pelo Vasco que estão tocando bola. Nada disso. A gente não vê nada disso no time do Vasco. Cara, é algo ali que nos preocupa, cara. A gente tem que preocupar com isso, tá? De verdade. Temos que se preocupar com isso. Enfim, é um time que pra mim, taticamente, cara, treina todos os dias e a gente não vê melhora nenhuma. Taticamente, não vejo melhora nenhuma, né? De verdade, minha opinião. Quero a opinião de vocês nos comentários aí. Outro ponto também, tá? Diretoria e os atletas passaram pela zona mista sem falar com a imprensa. Mais uma vez, né? Teve um jogo que o Vasco colocou o menino Zucarello, de 18 anos de idade, 17, pra dar uma entrevista, que é uma cara de pau infinita, na minha opinião, né? Foi contra o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. O Verratti até deu entrevista depois desse jogo contra o Flamengo, né? Mas só reclamou da arbitragem também. Do jogo não falou praticamente nada. E olha aqui, os jogadores passaram lá, crédito ao BTB Esportes. Passaram, Felipe, todo mundo passou tranquilão, ninguém falou com a imprensa. Ninguém falou com a imprensa. Ninguém falou nada com a imprensa, nada do tipo. Então, pra mim, cara, mais uma atitude pra mim que não rola pra mim. Pra mim, você tem que declarar pro torcedor, você tem que falar com o torcedor. Porque você dando uma entrevista, você deixa claro pro torcedor o que tá acontecendo. E ninguém quis botar as caras, né? Na vitória, todo mundo bota a cara. Na derrota, todo mundo some. É isso. É isso que acontece em cima do Vasco. E a uma outra análise do Nilson Almirante é sobre o Dimitri Payet, gente. Que é algo ali inexplicável. O Nilson Almirante colocou: nada mais justifica a presença do Payet em campo nos jogos do Vasco. E é exatamente isso. É um ex-jogador em atividade. O Payet hoje é um ex-jogador em atividade. O Dimitri Payet que a gente conhece, que a gente vê os gols na internet, lá na seleção da França, Eurocopa, Copa do Mundo, sei lá se ele foi, enfim. Os vídeos que a gente via na internet é de 2018, de 2020. Lá ele tava no auge dele. Aqui no Vasco, gente, é só um ex-jogador que ganha 1.500.000 por mês. Então, se o Vasco pensar na hipótese de renovar o contrato com o Dimitri Payet, me desculpa, mas tá tendo um erro gigantesco. Porque o Payet não agrega nada mais nesse time do Vasco hoje. Não agrega mais nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Tá?
Minha opinião. E o Coutinho não fez o primeiro tempo horroroso, não. Mas a gente espera mais do Coutinho, né? Um Coutinho que ganha 1.500.000 do Vasco tem que mostrar mais. Lógico, precisa de conjunto. O conjunto parece que chegou. Garré, Nuno, Lloyd. Vamos ver se ele vai jogar bola. Se ele não jogar bola, jogar essa mesma bola, que não tá jogando praticamente nada, com a camisa do Vasco, meio do ano, eu não renovaria com o Coutinho também, não. E tirando esses dois jogadores, você dá um alívio na folha salarial de 2 milhões, de 3 milhões de reais. Então, faz total diferença, né? Então, pra mim, cara, o Payet, final do meio do ano, já pode mandar embora, porque obrigado, Payet, por tudo, né? Não fez praticamente nada dentro do Vasco, só pelo nome mesmo. Fez aquele gol com o América Mineiro, o jogo contra o Fortaleza foi muito bem, contra o Bahia, mais nada também. Tirando isso, mais nada. Uma outra análise aqui, né, do Lucas Pedrosa. Eu não sei se o cara ele sabe, mas se o Vasco perdeu hoje, né, que era ontem no caso, com o Flamengo tendo a vantagem do empate ainda, as chances ficam remotas. Garré e Nuno já deveriam estar em campo. Contratou para quê? É exatamente isso, né? É exatamente isso. E aí o Carille deu uma explicação, né? Deu uma explicação na Vasco TV do porquê, né? Que ele colocou aí, não colocou o Nuno Moreira no campo. Vamos lá. Fábio, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, nas janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços, o Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder. Tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontos, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Toda a arrogância do nosso treinador também, né? Respondendo a pergunta sem vontade nenhuma. A mínima vontade para responder a pergunta, mas respondeu. Cara, o Nuno não ter entrado no jogo de ontem pra mim não tem explicação nenhuma. O jogador não aguenta jogar 10 minutos? Pô, agora pronto. O jogador é o quê? Feito de açúcar? Não aguenta jogar 10 minutos, que o sol tá matando. Nem tava sol, né? Mas enfim. Queria muito ver o Nuno dentro de campo ontem, mas não entrou. Entrou o Lloyd, que jogou um treino somente, né? Que vem na Turquia também, que é uma temperatura super alta. Super baixa, perdão. Que é bastante frio. E jogou. Praticamente uns 20 minutos. Inclusive, não achei ruim o Lloyd, não. Achei um jogador que tentou. Eu peguei essa estatística aqui, gente, pra gente ver que a vergonha que o Vasco tá fazendo nos últimos anos. Desde 2017 a 2025, o Vasco fez 17 jogos no Flamengo. 17 não. O Vasco perdeu de 30 jogos. O Vasco perdeu 17, ganhou 2 somente. Empate, 11. E aí tem os gols marcados, etc. Então, pra você ver a vergonha que o Vasco tá fazendo ultimamente. Dá até um zoom pra vocês verem aqui, ó. 17 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. E 11 empates. Então, cara, é inadmissível. Qualquer torcedor fica frustrado, fica triste com essa situação. Ninguém quer tá passando por isso. Infelizmente, é o que tem pra hoje, tá, gente? Mas esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Lembrando pra vocês que hoje não tem live, tá? Então, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, né, nesse domingo. Hoje não vai ter live, vou tirar o dia pra descansar um pouco. Ontem eu fiz 2 lives, né? Graças a Deus a live foi muito bom, né? Então hoje eu vou postar esses vídeos aí pra você. Tamo junto, mas amanhã a gente tá de volta. Hoje eu tirei o dia pra descansar um pouco, pra distrair um pouco a cabeça, porque o Vasco deixa a cabeça de qualquer um explodindo. Então é isso, pessoal. Um beijão, um abraço, tamo junto. Me desculpa o desânimo, mas é porque não tem como estar feliz, né, com esse desempenho do Vasco, com esse tanto de jogos sem ganhar do seu maior rival. Parece que a gente nem disputa, mas enfim, tamo junto.